Meu amigo, tu ainda vai falar o quê de um homem desse, cara? Fica quietinho. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Olha só, Bruno Formiga na área pedindo pra você fazer tudo aquilo aí que você sempre faz, por gentileza, se inscreve aí, dá moral, cara, é tudo de graça, pô, não custa nada. Tu vai lá e, pum, dá um like, dá um dislike, faz um comentário, não paga nada, não paga nada. Como também você não paga para baixar o SofaScore, que é 100% gratuito, e é o aplicativo que você consegue ver tempo real, agenda dos jogos, estatísticas dos seus jogadores preferidos, fazer comparação entre os jogadores, tem uma discussão, fulano é melhor, fulano é não sei o quê, jogou mais do que o outro. Tu vai lá no aplicativo, vê mapa de ação, vê todos os números, faz comparação, acompanha esses caras, entendeu? E durante os jogos é a melhor maneira também você tentar entender o que está acontecendo ali em imagens, né, em dados. Porque hoje é aquela parada, assim, você precisa transformar os dados em informação. E o SofaScore te ajuda nessa parada. Então, ó, 100% de graça, tá lá na descrição do vídeo o link para você baixar, beleza? Não custa nada, pode experimentar também no desktop. Olha só, Cristiano Ronaldo, o homem, chegou a 801 gols na carreira, né? Passou da barreira dos 800 gols numa era extremamente competitiva, embaçada e difícil do futebol. De novo com gols decisivos, de novo sendo uma figura extremamente relevante para o seu contexto, para o seu clube. Agora o Manchester United. Só que foi assim a carreira basicamente inteira. E desses 801 gols, o que mais impressiona é que boa parte desses gols acabou vindo depois dos 30 anos. Ou seja, não é que o Cristiano, quando era moleque, era muito rápido, mas podia rabiscar mais longe do gol e tal. Não é que esse cara, não, nessa época aí era mole e ele era muito melhor fisicamente. Então, putz, também fazer 500 gols, 600 gols nessa época aí é fácil. Não era nada disso. Porque ele vira a chave para um cara mortal perto dos 30, virando, né, já para muitos, veterano. E aí, boa parte dos gols vindo aí depois dos 30, né, principalmente na era Real Madrid. E aí ele só melhora no Real, só melhora na seleção, e agora está aí com uma média absurda de gols também no Manchester United. Já são 16 jogos na temporada e 12 gols, todos gols que deram pontuação, que botaram o time na frente, que garantiram o empate, ou seja, todos gols decisivos. Então, o Cristiano continua sendo um cara extremamente decisivo, numa era em que não falta informação, não falta análise de dados, não falta raio-x de quem são os adversários. Ou seja, o Cristiano Ronaldo não passa batido para nenhum sistema de marcação, o Cristiano Ronaldo não passa batido para nenhum marcador, para nenhum treinador. E mesmo assim, ele consegue ter esse desempenho em 1.097 jogos, são 801 gols. Dificilmente o cara fica fora, porque dificilmente ele se machuca, numa era que exige tanto fisicamente do jogo, com um calendário tão maluco, 93 minutos para marcar um gol. É inacreditável. E a variação também desses gols, né? Dos 801 gols, você tem aí 513 com a perna direita, você tem 147 com a perna esquerda, ou seja, um cara que finaliza muito bem com as duas pernas. São quase 140 gols de cabeça. Você vai pesquisar aí, eu já fiz polêmicas vazias sobre isso. Não tem registro de um cara que tenha tantos gols de cabeça assim na carreira. Já teve gol com o braço, até já teve gol com a pelve também, né? Ou seja, do jeito que dá, o Cristiano finaliza. E, de novo, o que é mais impressionante é a discussão de gols oficiais. Eu não vou entrar nela de novo, porque já falei sobre isso várias vezes na TNT, aqui, nas minhas redes sociais. Você precisa ter um critério minimamente estabelecido e homogêneo, que todo mundo consiga entender, sem precisar de 3 horas de contextualização e tal. E já mostrei aqui também amistosos antigamente, que muitos eram feitos em pré-temporada europeia, que sim, o nível os caras levavam diferentemente de hoje, mas não era o mesmo nível de competição. Você numa época em que não tinha substituição, no amistoso podia ter e tal. Então, assim, cara, a única forma que você tem é falar de gols em competições, de gols em datas oficiais, em gols oficiais. E o Cristiano Ronaldo tem 801 gols oficiais. Ele é e vai ser o maior artilheiro em gols oficiais da história do futebol.
na época, de novo, em que todo mundo monitora todo mundo, em que o campo está menor, em que você tem menos tempo para raciocinar, em que os jogadores estão mais rápidos, estão mais fortes, que os sistemas táticos estão muito mais complexos e que todo mundo hoje sabe jogar. Ah, mas é a era dos milionários, é a era do não sei o quê, mas é a era em que quem tinha menos também hoje tem mais. É a era em que os direitos de transmissão são muito maiores, os patrocínios são muito maiores, então a estrutura toda é muito mais profissional, tudo é muito mais, inclusive o nível de competitividade. Porque você pega times médios que hoje têm sistemas e trabalhos muito bem feitos de scout, monitoramento, de base. Ah, mas não tem a fortuna, mas fazem trabalhos muito fortes ali para conseguir ter algum tipo de trunfo na hora de encarar os grandes ricos ou as grandes potências. Então, é uma era muito difícil do jogo. A gente vê isso, inclusive, no futebol de seleções. O papo lá que eu sempre bato na tecla, né? Ah, não existe mais bobo no futebol. Essa frase é antiga, mas de fato hoje você não vai enfrentar ninguém, fora Liechtenstein, Luxemburgo, Cazaquistão, enfim, uma ou outra seleção aí. O cenário do jogo, de fato, não permite mais que você tenha falta de conhecimento, que você não tenha competitividade. Então, realmente não tem mais bobo no futebol. E nessa era em que não tem mais bobo e que todo mundo tem algum grau de esperteza dentro do jogo, esse cara consegue passar da barreira dos 800 gols. E, de novo, só crescendo o seu poder de decisão. A idade foi passando, mas ele não foi tendo escassez de gols. Se você olhar assim, mal comparando, né? Se você pegar o Pelé, por exemplo, a reta final da carreira do Pelé e tal, você vai ver uma diferença, você vai ver um decréscimo e tal, você vê um auge muito claro de gols ali e tal, e o Pelé faz uma baita Copa de 1970, ali perto já dos 30 anos, né? Muita gente já considerando aquela época ele velho, não servia, não deveria ser convocado, olha a loucura. E mesmo assim o Pelé fez a grande Copa da vida dele, uma das grandes atuações individuais da história de uma Copa do Mundo e tal. Mas depois dali você vê que tem uma quedinha nos números e tal. O Cristiano, sim, bateu já mais de 40 gols aí no Real, 44, 50, 60 e tal. Na Juve teve uma queda e depois subiu um pouquinho, subiu de novo e fatalmente agora no Manchester vai subir de novo. É uma temporada que se você projetar aí, ele vai estar batendo 34, 35, de repente até mais, vamos ver. Pode ser que aconteça, a gente está na metade da temporada e ele tem, de novo, 16 jogos, 12 gols, todos decisivos. E olha que ele começou a temporada atrasado, né, em relação a outros. E eu estou contando aqui, não estou contando a Euro, por exemplo, eu estou contando só Manchester United. Então, é muito histórico e difícil o que fez o Cristiano Ronaldo. É algo que vai ser falado para sempre, porque foi um nível de entrega, de decisão, de sequência, de gols absurdos. E aí você vai falar, mas é gol de um toque só, ele se posiciona. Isso tudo é mérito. Dentro de um jogo coletivo, cada um tem as suas funções. O Cristiano, ele participa menos da construção, mas ele participa muito do momento decisivo. Ele está lá para isso. Ele é cobrado por isso. Ele é pago para isso. E ele faz isso. Então, não tem muito o que questionar. Na função que ele se propõe a executar, ele é top da pirâmide mundial da história do jogo. E não tem muito como falar de diferente, não, viu? É isso. Se inscreve aí, por gentileza, vai. Faz esse favor para nós.